Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. Nós estamos trabalhando o acrônimo CASADO. Já vimos a letra C, que é sobre apreciar o desejo de conquista do marido. Já vimos sobre a letra A, questão da autoridade. Já vimos sobre a letra S, sobre sexualidade. Já vimos sobre a outra letra A, que é afinidade, uma amizade ombro a ombro. E hoje nós vamos estudar sobre a letra D, que se refere ao discernimento, que nós devemos apreciar o discernimento do marido, ou apreciar o desejo dele de aconselhar. O autor começa a falar sobre o exemplo de uma mulher, que ela não tinha muito essa questão de ir ao trabalho do marido, mas um dia ela precisava sair e organizar algumas coisas, então ela decidiu dar uma passada no trabalho do marido. Quando ela chegou lá, ela percebeu que ela tinha que esperar um tempo porque ele estava bem ocupado atendendo várias pessoas. E ela começou a observar o local e observar como as pessoas tratavam o seu marido. E ela foi surpreendida porque ela viu que as pessoas no trabalho o tratavam com muito respeito. Até mesmo as pessoas mais velhas. Ela viu o caso de um senhor que já era idoso e quando foi falar com o seu marido, ele chamava o seu marido de senhor. Ela percebeu a admiração que a secretária dele, que era bem mais nova e bonita, o tratava. E quando ela percebeu todo esse respeito que ele tinha no ambiente de trabalho, como ele aconselhava as pessoas e as pessoas o ouviam e diziam sim senhor, como a secretária olhava com admiração para o marido dela, ela sentiu um pouco de medo e um pouco de vergonha também. Logo ela achou um jeitinho, falou com ele rapidamente, foi embora. E depois que ela chegou no carro, ela chorou muito. E ela percebeu que dentro da própria casa ele não era tratado com todo esse respeito. Ela também pôde observar que ele tinha muito discernimento de analisar e de aconselhar, mas que muitas vezes ela não dava valor a isso. Ela só o criticava e só achava ruim as coisas que ele fazia. E muitas vezes isso soa como arrogância da nossa parte. Muitas mulheres, elas são arrogantes no que se referem a ouvir conselhos do marido, a ouvir a análise do marido, porque elas acham que elas sempre têm uma opinião melhor do que a dele. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. E o autor do livro Amor e Respeito coloca uma coisa muito interessante. Ele diz que por muitos anos ele ficava apostando na intuição feminina e ficava falando para os maridos, ouçam as suas esposas, ouçam a intuição feminina. E ele percebeu que ele, na verdade, estava jogando um peso maior para um dos lados da balança. E ele, ao longo dos anos, começou a perceber que isso não estava certo. Que da mesma forma que a mulher tem a sua intuição, os homens também têm os seus pontos fortes, onde eles podem analisar, aconselhar. Muitas vezes nós temos a intuição feminina e nos guiamos por ela. Mas nós não podemos desprezar que nós mulheres também temos pontos cegos que os nossos maridos têm muito mais facilidade em resolvê-los. E é um caso até polêmico, porque aqui no livro o autor fala assim que quem foi enganada foi a Eva e não Adão. Adão não foi enganado. Como assim? Ele fala sobre o texto de Gênesis, desde o começo, quando Deus fala para Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois chega a Eva, e aí a Eva é tentada pela serpente. Adão já sabia aquilo que Deus tinha ordenado e passou a Eva. Mas a Eva acabou cedendo às tentações da serpente. E, depois disso, ainda o seu marido foi omisso e errou junto com ela. Adão teve o discernimento de saber que ele não deveria comer da árvore, mas mesmo assim ele foi guiado pela mulher. Então, nesse sentido que o autor coloca, a mulher estava certa no seu conselho? Eva estava certa no seu conselho? Não. E nem toda vez será assim. Então nós não podemos nos apoiar nessa questão da intuição feminina que sempre resolve os problemas. Muitas vezes nós mulheres podemos nos enganar também. O casamento precisa da intuição dela e do discernimento dele. Ou seja, nós podemos nos completar. A mulher é mais analítica em alguns pontos, ela é mais detalhista em alguns pontos? Claro, com certeza. Mas o homem também tem as suas percepções que devem ser ouvidas e que devem ser atendidas. E esposas, agora nós estamos tratando com vocês. Então, muitas vezes temos esposas que só criticam, que acham que são donas da verdade e que o marido não tem nada para oferecer.
E isso é uma bobagem. Pare de ser assim. Seu marido tem muitas coisas boas a oferecer. Ele também tem discernimento. Ele também tem buscado. E quando a gente pensa nisso, será que as mulheres elas estão assumindo essa postura no casamento de mandar? Será que elas estão assumindo a voz principal do casamento? O que nós precisamos buscar é esse retorno bíblico. Maridos e esposas precisam um do outro no casamento. Ninguém consegue fazer nada sozinho, gente. E às vezes o que acontece é que muitas mulheres elas criticam a liderança espiritual que o marido exerce dentro de casa. Na visão delas, o marido tinha que fazer assim, tinha que fazer assim. Ah, eu quero que ele faça desse jeito, ele tinha que buscar desse jeito, ele tinha que ler a Bíblia desse jeito. E acabam controlando completamente a vida do cara. Então o Emerson dá alguns princípios aqui que precisamos pensar. Seu marido já tentou alguma vez exercer a liderança do casamento, mas você se opôs achando que a posição dele era estúpida? Pense nisso. Por acaso você já mandou mensagens para ele do tipo: eu quero que você lidere, mas se estiver de acordo com aquilo que eu desejo? As suas ações e as suas palavras querem dizer para ele assim: você é responsável, mas eu tenho autoridade? É bem possível que nós, mulheres, sempre temos aquilo dentro de nós assim: olha, é ele quem tem que mudar. Eu tô certa, eu faço melhor para a família. Quem tem que mudar é ele. E o que a gente vê em muitos casamentos é que a esposa, falando dessa forma, ela pensa que ela não peca. Ou é o que dá a impressão, que ela não erra em nada. Ah, se eu erro, no máximo é por ficar irada com as crianças ou por criticar ele. No mais, tá tudo bem na minha vida. E muitas vezes há mulheres que elas jogam a culpa na TPM, em problemas hormonais, em traumas que ela viveu com a família no passado, há algum desequilíbrio químico e muitas vezes não assume que também é pecadora, que também erra, que também precisa de conselhos. Você quer ver se um marido tenta aconselhar a mulher? Pode ser da maneira mais calma do mundo, mas digamos que a mulher está uns quilinhos acima e ele percebe que ela está comendo exageradamente. E de uma maneira calma ele tenta falar: olha, querida, você está engordando um pouco. Pra quê? Pra que ele vai falar isso? Muitas mulheres não conseguem ouvir. E sabe o que elas fazem? Na hora ela já vem com um chute, no sentido assim: se ouve uma coisa dessa, ah, você tá falando de mim, mas olha o tamanho da sua barriga de chope. Ou deve ouvir coisa do tipo: você tem que me amar independente de como eu seja, você falou assim no altar, agora aguenta. Nesse caso que eu falei, muitos maridos estão em forma e as mulheres realmente obesas. Só que não conseguem escutar um aconselhamento do próprio marido. Não conseguem ouvir: olha, querida, tá demais, tá comendo muito, a gente precisa cuidar. Mesmo que ele fale o mais calmo, qualquer coisa que o marido fala, a mulher se opõe. Sabe o que ela pensa dentro dela? Ele não tem o direito de falar. E ainda no fim de tudo, ele vai acabar escutando alguma crítica. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Então não adianta às vezes só ficar colocando a culpa na TPM, colocar a culpa no fulano, colocar a culpa nos traumas. A gente sabe sim que esses problemas podem influenciar, com certeza, mas não jogue culpa em outras coisas, não jogue responsabilidade em outras coisas e analise a si mesmo, porque todos nós falhamos. E como o autor fala aqui em 1 João, que se a gente fala que está sem pecado, nós estamos nos enganando. Estamos nos enganando, porque todos nós somos falhos. Agora uma pergunta que eu quero fazer: você está tentando o seu Espírito Santo na vida do seu marido? Isso, gente, acontece muito, tá? Acontece demais. Mulheres que tentam o seu Espírito Santo na vida do marido. Só vou te falar uma coisa: a Trindade não abriu vaga, essa vaga já está preenchida. E outra coisa, você sabia que geralmente isso não acontece com os maridos? A gente praticamente não vê ninguém falando assim: ah, o marido tenta ser o Espírito Santo na vida da esposa. A gente não vê esse tipo de fala. Mas com as mulheres a gente vê muito esse tipo de fala. Que a mulher tenta ser o Espírito Santo na vida do marido, na vida dos filhos, na vida dos outros. Apreciar o desejo de um homem de analisar e aconselhar é perceber que ele tem discernimento. Perceber que Deus o dotou de capacidades e habilidades e que ele tem muita coisa para te oferecer. Que ele tem uma segurança e uma proteção para te oferecer. Você não precisa decidir e fazer tudo sozinha.
Você tem um marido que pode te ajudar, que tem o discernimento e que pode ser bênção na sua vida. O problema é o nosso senso de justiça própria. E isso é um problema grave, porque o senso de justiça própria, a gente só quer olhar do nosso jeito a situação. A gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. A gente acha que a gente tem a razão e que o outro está totalmente errado. E se você tentar ser o Espírito Santo na vida do seu marido, pode ter certeza que ele vai se afastar espiritualmente e emocionalmente de você também. Aí você pode pensar assim: mas por que você sempre tá quieto? Você nunca fala nada. Eu não sei o que você tá pensando. O cara pensa assim: bom, se eu falar alguma coisa eu vou ter problema. Então acho que é menos danoso eu ficar quieto, porque eu tenho um problema menor que se eu falar alguma coisa, que depois ela vai ficar jogando na minha cara a vida inteira. Tem uma história antiga de duas pessoas, Gretel e o seu marido Hans. São meio alemães. Olha o que a Gretel fala. Você saber que estamos brigando e discutindo muito, Hans. Penso que precisamos orar para que o querido Senhor leve um de nós dois para o céu, aquele que estiver causando o problema. Assim, você ora para que ele leve um de nós, e eu vou orar para que ele leve um de nós. Depois disso, poderei me mudar para a casa da minha irmã. Quem que era o problema? Quem que ela achava que era o problema? A história é engraçada, né? Mas muitas de nós agimos dessa forma. Sempre achamos que ele está enganado, que ele é o problema do casamento, que ele não sabe discernir, que ele não sabe aconselhar, que ele só fala as coisas erradas. Em suma, queridas, olha que lição a de hoje, né? Pega pesado com a gente. Mas nós precisamos aprender. Não somos donas da razão. E olha o que o Emerson fala aqui no final. Seu marido vai sentir que você aprecia o discernimento e o conselho dele quando você lhe disser que precisa do ouvido dele. Não reclame depois, que ele sempre tenta consertar você. Aguenta firme, escute o que você precisa escutar. Ele vai se sentir apreciado quando você agradecer a ele por ele ter te aconselhado, sem ficar se mostrando insultada ou como se ele não se importasse com seus sentimentos. Você reconhecer que o fato dele dar conselhos, resolver os problemas, faz parte da natureza dele como homem. Todo homem é assim. Às vezes a gente só quer desabafar, quer falar do problema para desabafar. A gente não quer que eles aconselhem, mas faz parte da masculinidade deles achar a solução para o problema. Então não fique se sentindo insultada caso ele aconselhe algo. Ele vai se sentir apreciado quando você reconhecer a sua vulnerabilidade e pedir pela proteção dele. Ele vai se sentir apreciado quando você aconselhar respeitosamente, mesmo que você esteja discordando dele em algum assunto. Você pode até estar certa no seu pensamento, mas muitas vezes você tem que avaliar se você não está errada no seu tom de voz. Ele vai se sentir apreciado quando você deixar ele consertar as coisas e o aplaudir, sem querer ditar as regras o tempo todo. Você mostrará apreciação a ele quando você lhe disser que Deus criou homem e mulher e que um precisam do outro. Ele vai se sentir apreciado também quando você reconhecer que você também falha, que você também peca e agradecer a ele pela percepção dele, por sua proteção e por seu conselho espiritual. A nossa aula de hoje é sobre isso. Espero que você tenha aprendido e espero você até a nossa próxima aula. Tchau!